Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do meu assunto preferido, que é a esquerda desesperada sem entender o que está acontecendo, né? Como é que a gente pode ter perdido as eleições de 2024? Eu avisei que isso ia acontecer, né? Eu avisei que essa eleição de 2024 seria uma tragédia para a esquerda. E eu já avisei também para vocês que é o contrário. Aqui eles estão todos assim, não, por que está acontecendo? Eu não sei o que é lá. Faltou, a gente está com erros, a gente tem que mudar a abordagem, coisa e tal, mas eu já falei para vocês que eles no final vão chegar à conclusão de que a culpa é da direita, que tem que censurar mais ainda as redes sociais, tem que bater mais, tem que prender mais bolsonarista. Essa vai ser a conclusão que eles vão chegar lá no final, se preparem, tá? Mas tá divertido, enquanto eles estão nessa história aqui de que não, o que nós fizemos de errado e coisa e tal, vamos ver isso daqui porque tá muito divertido. Essa notícia foi sugerida por Toda Hora Acho Mais um canal do Peter, neobigodista tarado por uma mulatinha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vocês lembram que logo que acabou a eleição, muita gente ficou com aquele papo, não, que o Centrão ganhou, não, o Centrão ganhou, e não sei o que. Eu falei, porra, que leitura porca disso, né? Centrão ganhou onde o Centrão sempre ganha, que é cidade pequena. Cidade pequena, realmente, ninguém tá nem aí pra ideologia, vai ser sempre o pessoal ali, picolé de chuchu mesmo, ninguém se importa com isso, acaba o Centrão ganhando. Ganha o partido que tem maior estrutura política, aí PSD faz a festa, PMDB faz a festa, não sei o que lá. No final das contas, quem ganhou a eleição foi a direita, muito claramente. Todas as grandes cidades acabaram indo para o PL, indo muito fortemente para o PL, né? E com o tempo essa visão se consolidou, o pessoal da esquerda se convenceu que não tem jeito aqui, ó. Direita demonstra força, avança em capitais e grandes cidades do Nordeste, que é o principal reduto da esquerda, ou seja, até no Nordeste, que é onde o Lula ainda se segura, ainda com alguma aprovação e coisa e tal, a direita está avançando e está avançando rápido, está avançando muito, né? Eles fazem um gráfico aqui, ó, mostrando aqui, ó, São Luís ganhou o PSD. PSD eles colocam como centro. É verdade, né? É centro-esquerda, mas tá valendo centro, né? Aí, Teresina está entre o PRD e o União Brasil, então está na direita. João Pessoa, Cícero Lucena, embora seja do PP, ele é de esquerda, tá? Então aqui tá errado, eles estão colocando como se fosse de direita aqui, mas porque o PP é de direita, mas embora o PP seja de direita, o Cícero Lucena é de esquerda, é amigo do Lula e coisa e tal, mas enfim, né, tá aqui, de qualquer forma, ele achava que ia ganhar no primeiro turno, não ganhou, foi com Queiroga pro segundo turno, né? O Recife, beleza, Recife ganhou fácil, o João Campos foi reeleito. Em Maceió, o PL foi reeleito, o JHC foi reeleito aqui. Fortaleza, disputa direta do André Fernandes com o Evandro Leitão. Aqui nessa pesquisa está dando empate, mas o André Fernandes está na frente lá em Fortaleza, tá? Natal, União Brasil ganhando do PT aqui. Na Bahia, o Bruno Reis do União Brasil também reeleito, né? Aracaju, também estão colocando aqui o pessoal do PT, do PDT e do PL, coisa e tal. Ou seja, Aracaju vai sair do atual prefeito, que é do PDT, e deve ir para o PL aqui. Emília Corrêa deve ganhar em Aracaju, tá aqui, né? Então, ou seja, nas capitais aqui do Nordeste, tá dando direita direto, né? Apesar de que é preciso ser consciente, tá? Nas capitais do Nordeste, a direita sempre foi forte, tá? A esquerda é muito forte no Nordeste, no interiorzão. Interiorzão, a esquerda é forte por alguns motivos que eu já falei para vocês, alguns motivos legítimos. O pessoal lá, na verdade não é nem a esquerda que é forte lá, o que é forte lá é o Lula. O pessoal lá sente uma identificação com o Lula é uma figura que nasceu no Nordeste, ele tem esse jeito de nordestino e coisa e tal, então o pessoal se identifica com ele, é natural isso é uma coisa espontânea, importante e justa, não tem nada de errado nisso. Mas também tem toda a política de compra de voto, que é muito comum lá no Nordeste, né? Mas enfim, o pessoal está chegando à conclusão aqui que desastre completo para o PT lá no Nordeste, né? E aí então o pessoal começou aqui a se perguntar, né? Desmonte da esquerda. A esquerda precisa se reencontrar, recalibrar seu discurso, renovar suas lideranças e práticas e não sei o que lá. E tá falando aqui como é que foi uma derrota enorme para a esquerda e não sei o que lá. E aqui essa matéria aqui do Márcio Coimbra traz uma coisa importante, traz a lembrança de que isso daqui não é um fenômeno só do Brasil. Ele cita a Inglaterra, ele cita a Inglaterra de forma positiva, tá? Ele diz que o Keir Starmer, né, conseguiu ganhar a eleição lá na Inglaterra.
Só que ele esquece de avisar que ele ganhou a eleição lá na Inglaterra mais ou menos como o Lula ganhou aqui no Brasil. Ganhou a eleição por rejeição ao governo anterior, não por mérito próprio, e no final das contas, em poucos meses, já está totalmente desacreditado com a aprovação no chão, né? Então, assim, não sei se foi uma boa lembrança dele trazer aqui o que ele chama de novo trabalhismo lá na Inglaterra, que ele fala aqui do novo trabalhismo, não sei o que lá, mas no final das contas não sei se é uma boa ideia isso não, né? Aqui, essa outra aqui, o Hélio Schwartzman, né, outro cara esquerdista pra caramba, reforma da esquerda, partidos progressistas, isso aqui é outra coisa engraçada, partidos progressistas. Repara como é que a mídia tá chamando o PT de progressistas, partidos progressistas, não é esquerda, eles querem jogar fora o termo esquerda e querem usar o termo progressista a partir de agora, tá? Entenda esse truquezinho deles. A esquerda, vocês sabem, sempre fez isso muito bem, sempre teve essa coisa da dialética, né, da linguagem, de usar uma linguagem adequada para rotular as pessoas, né? Antigamente era a extrema-direita e a esquerda, né? Não, a direita é extrema, né? A esquerda não, a esquerda é normal, coisa e tal. Só que eles já viram que o pessoal pegou esse truquezinho, ficou muito óbvio, né? A extrema-direita versus a esquerda. Pô, fica óbvio que você está usando um truque aí, né? Então eles estão querendo esconder o termo esquerda agora. Pode reparar que está todo mundo usando o termo progressista. As forças progressistas do Brasil, não é mais o PT, não é mais a esquerda, não é mais o comunismo, né? As forças progressistas no Brasil. Tentativa da esquerda de salvar a esquerda. Não é progressista coisa nenhuma, é a esquerda mesmo. Enfim, ele está falando aqui do fraco desempenho do PT, está falando que gerando uma crise no PT e não sei o que lá. E ele fala aqui que reluta um pouco em extrair uma mensagem inequívoca de um amontoado de pleitos locais que são, em sua maioria, decididos mais por questão de zeladoria do que de posicionamento ideológico, né? Ou seja, esse cara aqui está mostrando uma coisa que vai ser a conclusão desse vídeo, que é, no final das contas, eles vão chegar à conclusão de que não tem problema nenhum. Que o negócio é que ainda tem muita fake news, tem muito problema, tem que censurar mais as redes sociais. Vão chegar à conclusão que a esquerda está errada? Nunca, nunca, jamais chegarão a essa conclusão. Agora eles estão falando aqui, olha só esse outro artigo aqui, a senilidade lulopetista, né? Lula finalmente descobre que o PT, incapaz de representar os trabalhadores, precisa de uma rediscussão interna para evitar que a direita se torne hegemônica, né? Ou seja, a preocupação deles é que vai acabar a esquerda no Brasil, ou as forças progressistas no Brasil. Vai ser só a direita aqui no Brasil, né? Isso não vai acontecer. O que está acontecendo é uma mudança na janela de Overton, como eu falei para vocês. O que a gente vai ter no futuro vai ser o pessoal à direita mesmo versus o PSD, por exemplo, né, do Kassab. O Kassab, ou a Tabata, vai ser aquele pessoal do meio ali da centro-esquerda que vai representar a esquerda. O fato dos comunistas, do pessoal da castrista, né, a favor de Fidel Castro, essa esquerda de cabelo branco aqui no Brasil tá acabando. Gente, vamos combinar, na verdade isso demorou, né, porque o comunismo já se provou uma falha desde 1989, né, com a queda do Muro de Berlim. O fato desse pessoal ter sobrevivido até aqui só se deve à televisão regurgitando essas ideias da esquerda como se não houvesse amanhã, né? É óbvio que quando o povo começa a pensar sobre a coisa, não, o comunismo não tem chance, esse pessoal já era. Quem tem chance, que a gente tem que prestar atenção é Tabata Amaral, é Kassab, esse pessoal ali da centro-esquerda, esse pessoal é o pessoal perigoso, né? Aqui, ó. Governo precisa tomar um chacoalhão, sugeriu aqui o presidente do João Paulo Cunha, né, da velha guarda do Partido dos Trabalhadores e não sei o que lá. Ele fala aqui, temos que rediscutir o papel do PT. Tem uma parada que eles falam aqui sobre trabalhadores aqui, ó. Hoje, para resumir, o Partido dos Trabalhadores não representa os trabalhadores, apenas os sindicatos. Pois é, né? Que coisa, né? Eu vinha falando isso. O que está acontecendo de fato? O que a esquerda está perdendo? Vocês sabem a minha teoria sobre isso. É a informação descentralizada e distribuída. As pessoas conversando entre si, as pessoas tendo oportunidades de trabalho fora da CLT, as pessoas experimentando a economia distribuída, elas percebem que o Estado só atrasa a vida delas. Sempre atrasou, tá? Sempre foi ruim. CLT sempre foi uma bosta. No Brasil, tudo quanto é cargo de gerência, cargo de direção, sempre foi PJ. Ninguém trabalhava de CLT porque é só otário que trabalha de CLT. Mas o povão que não está acostumado a fazer conta econômica, que não está preocupado com isso, tinha aquela impressão de que CLT protege o trabalhador. Não, porque se não tiver CLT, o patrão vai me obrigar a trabalhar 40 horas para ganhar 2 alpiste por dia e não sei o que lá. E não, se ele falar isso com você, você pede demissão, caramba. Ninguém vai trabalhar nessa condição, né? Mas enfim.
sempre teve essa lenda de que CLT protege o trabalhador. Aí o que o pessoal começou a perceber? Muito graças a emprego de Uber, de entregador do iFood, desse tipo de coisa, o pessoal começou a perceber que consegue ganhar um bom dinheiro com isso. Ou seja, se a pessoa trabalhar direitinho, né, eles foram para isso não porque quiseram ir, foram para isso obrigados, mas que conseguem ganhar dinheiro com isso se trabalhar direitinho. E ganham mais, porque CLT, na verdade, é uma grande quantidade de imposto, não tem nada além de imposto na CLT, né? Então, o problema deles é esse, né? Todo o papo da esquerda se mostrou falho, já era falho há muito tempo, mas com a informação descentralizada ficou exposto isso, né? Aí ele está falando aqui que temos que rediscutir o papel do PT e não sei o que lá. Aqui, ó, quando deveriam pensar sobre um Brasil que se transforma a olhos vistos e numa velocidade estonteante, Lula e seus aliados trabalham sob a mesma lógica dos anos 2000, quando chegaram à presidência pela primeira vez. Trata-se de um envelhecimento muito além da idade em suas lideranças. Olha só, o cara assistiu o vídeo do Ancapso e já me viram falando isso inúmeras vezes aqui. O problema do PT não é a idade biológica. O Lula tá velho. O problema não é a idade biológica, é as ideias do Lula. As ideias do Lula já eram atrasadas em 2003. Mas em 2003 elas eram um pouquinho atrasadas. Então o pessoal ainda meio que caiu nesse papo do Lula lá em 2003. Agora, as ideias do Lula são cacarecas de velho. O Lula pode estar vivo, pode estar inteiro lá, pode estar com saúde, com coisa. Ninguém critica alguém por ser velho, só por ser velho, né? Mas a questão é que as ideias do Lula, meu amigo, são pré-históricas, né? São dinossáuricas. São coisas que não cabem mais no mundo atual. E aí fica esse pessoal tentando encaixar a pecinha redonda no buraco quadrado do brinquedo e reclamando que não, que é fake news, que não está funcionando, as fake news que estão prejudicando. Enfim, tá aqui o pessoal falando, chegando à conclusão de que eu já falei para você. O problema do PT são as ideias velhas, né? Aqui, ó. Enquanto isso, o PT ainda padece do seu vício de origem, achar que os eleitores é que estão cometendo erros, induzidos por algoritmos da mídia, pelas elites e não sei o que lá. Ou seja, é o que eu falo para vocês. E isso vai ser a conclusão final. Pode ter certeza. Por quê? Porque o PT é incapaz de fazer realmente uma releitura, um aprendizado. Eles não têm essa capacidade. Então o que eles vão chegar à conclusão? Eles estão discutindo um monte de coisa aqui. A conclusão que eles vão chegar é: a culpa é do algoritmo, a culpa é das elites. Temos que dar um golpe no Brasil para tirar a elite bolsonarista que controla o país, ou temos que dar um golpe no Brasil para acabar com as big techs e não sei o que lá. Essa é a conclusão que eles vão chegar, você pode ter certeza no final desse processo todo, né? Mas por enquanto está divertido eles verem aqui. Olha só, o Haddad reconhece. Haddad reconhece que a esquerda tem dificuldade de pensar no futuro, né? Pois é, meu amigo, por quê? Porque vocês estão com a cabeça ainda em 1950. Estão com aquela ideia de que Fidel Castro foi fantástico. Fidel Castro salvou Cuba do imperialismo, né? E no final das contas não é nada disso. Não é, olha como é que está Cuba. Cuba desabou, Cuba acabou. Os palhaços tomaram conta do picadeiro. Começam a surgir movimentos que assustam e perguntamos de onde saiu essa pessoa, de onde saiu esse sujeito, como é que essa pessoa tem 30% dos votos. Estão falando do Marçal, né? Mas de certa forma estão falando do Bolsonaro também, porque eles ficaram assustados com o Bolsonaro em 2018, quando o Bolsonaro apareceu na frente lá, né? Por quê? Porque esse pessoal estava acostumado a contratar tudo, a controlar tudo, né? Esse é o problema. O caminho é aquilo que eu já falei para vocês. A informação descentralizada e distribuída está fazendo com que a população perceba que o Estado é inútil. Então quer pessoas com menos Estado. Economicamente as pessoas percebem que o Estado só suga dinheiro, só tira coisa delas e não contribui em nada para a vida delas. Então o ideal é quanto menos Estado, melhor. Quem que oferece menos Estado aqui na política? A direita, tipicamente. A esquerda quer mais Estado. O Lula está com a ideia dele lá de 2003 de fazer um Estado grandão porque nós vamos crescer. Aqui o próprio Haddad fala que não, porque olha, as privatizações recentes da Eletrobras e Sabesp são escandalosas, sob qualquer análise internacional isenta e não sei o que lá, escandalosas porque tem que diminuir o tamanho do Estado, das estatais para a primeira pessoa que passar na frente, é melhor do que continuar estatal, tem que reduzir o tamanho do Estado muito. Esse pessoal está descolado da realidade, eles não conseguem perceber que o Estado é o problema. Então o povo quer diminuir. Por que surgem pessoas antissistema como o Marçal e fazem sucesso? Porque justamente os eleitores querem bater no Estado, querem alguém contra o sistema, para bater no sistema, porque querem a diminuição do Estado. E esse pessoal continua achando que crescer mais o Estado vai resolver. Ou seja, é aquele movimento que eu falei para vocês que é no mundo todo, não é só no Brasil não, tá?
o povo começou a perceber economicamente que o Estado não serve para nada. Querem um antissistema, querem diminuir o tamanho do Estado. Então começou a crescer a direita no mundo inteiro, mas mais do que a direita, a anti-esquerda. Por quê? Porque a esquerda é que representa um Estado grande. É contra isso que as pessoas vão. Né? Isso foi um movimento mundial. E também teve um movimento de reação da esquerda, porque essa reação foi tão violenta em direção à direita que a esquerda achou que tinha alguma coisa errada. Ela estava tão acostumada a controlar o pensamento das pessoas que quando começou a surgir Bolsonaro, Marçal, né, de onde saiu essa pessoa, não sei o que lá, o pessoal ficou assustado. Aí veio com um papo de que não, porque a indústria de cortes, na época do Bolsonaro, dispara em massa de WhatsApp, não sei o que lá, não sei o que lá, que estão usando truques de redes sociais e coisa. Não é nada disso. Não é nada disso. O que muda a cabeça das pessoas é elas conversarem entre elas e perceberem a falha disso daí, perceberem que economicamente o Estado não ajuda mais, né? Então, esse é o problema deles. Só que eles achavam que não, eles achavam que era um soluço, né? Aí, não, temos que tirar essas pessoas do poder a qualquer custo. Se a esquerda voltar ao poder, ela vai resolver o problema, né? E foi isso que fizeram. Primeiro, em 2019, tiraram o Macri lá da Argentina, botaram o Alberto Fernandes. Depois tiraram o Trump nos Estados Unidos, botaram o Biden. Aqui no Brasil tiraram o Bolsonaro, botaram o Lula, achando que agora resolveu o problema. E o que está acontecendo nesse momento? Com as eleições de 2024, eles estão percebendo que não mudou nada. Que o problema não era Trump, não é Bolsonaro, não é o Macri. O problema é o interesse das pessoas contra o Estado. As pessoas querem menos Estado. A economia agora favorece as decisões descentralizadas, os contatos diretos das pessoas na rede, ao invés de uma estrutura hierárquica que resolve problemas caríssima, que ninguém precisa, que só suga dinheiro, só atrapalha todo mundo e não ajuda ninguém, né? Então, esse é o problema. O pessoal da esquerda já começa a criticar aqui também, ó. A esquerda depende de Lula, a direita quer se livrar de Bolsonaro. Eu tenho meus questionamentos, né? Mas o cara fala aqui que, em última análise, né, esse é o problema, que o Lula sufoca a esquerda. Não deixa de ser verdade, tá? A esquerda, realmente, o Lula sufocou a esquerda no Brasil. O Lula nunca deixou a esquerda ter lideranças além dele, né? Aqui, ó. Para a esquerda entender os jovens, convém lembrar que o tempo passa e não sei o que lá. E aí ele fala que os jovens gostam da direita porque nasceram na época do Temer e do Bolsonaro. Para com isso, né? Se tornaram eleitores na época do Temer e do Bolsonaro. Repara como é que o cara já tá preparando o caminho para aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui, ó. Direita e religião souberam manipular a raiva dos jovens. Tá vendo? A culpa não é que a esquerda fez coisas erradas, não é que a esquerda tem ideias erradas, não. É que a direita manipulou os jovens e a raiva dos jovens e não sei o que lá. Ou seja, de novo, o que vai acontecer aqui? Eles vão chegar à conclusão de que tem que censurar mais ainda as redes sociais, tem que prender mais gente da direita, tem que fazer mais repressão e coisa e tal, porque esse pessoal é incapaz de perceber que o problema são eles mesmos, é a ideia deles que está velha, eles tinham que diminuir o tamanho do Estado. Né? E com isso vão jogar o Brasil no caminho mais errado de todos, que é o caminho de tentar brigar com o próprio povo. Nunca vai dar certo, não tem governo que se mantenha exclusivamente pela força. O governo tem que seguir o povo, a democracia funciona exatamente porque ela garante que o governo segue o povo. Se o governo começar a achar, não, que nós estamos certos, é o povo que está errado, está iludido pelas redes sociais, é um povo que não está votando errado, não sei o que lá. Se for por esse caminho, que é o caminho que eles vão querer ir, tá? É o caminho que a esquerda vai... Eles vão chegar à conclusão de que o problema não é a esquerda, não são as ideias velhas do Lula, não é nada disso, estão discutindo aqui, vão chegar à conclusão que o problema é a direita. A direita é a religião que manipularam, são manipuladores, manipularam os pobres e não sei o que lá para votar errado na direita e coisa e tal. E vem mais censura por aí. Se preparem para 2026, não vai ser brincadeira não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.